Bem, veja esse limite aqui. Limite com x tendendo a 3 da função racional x ao quadrado menos 9 por x ao quadrado menos 4x mais 3. Primeira coisa a observar é o seguinte. Tem-se limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 9, por causa das propriedades operatórias do limite, esse limite é zero. X tendendo a 3, x ao quadrado tem limite 9, menos 9 tem limite zero. E propriedades operatórias do limite. Limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 4x mais 3, também por propriedades operatórias do limite, esse limite é zero, uma vez que x ao quadrado com x tendendo a 3 tem limite 3, 4x tem limite 12, desculpe, x ao quadrado com x tendendo a 3 tem limite 9, 4x com x tendendo a 3 tem limite 12, o que tem limite 9 menos o que tem limite 12 tem limite menos 3, somado com 3 tem limite 0. Daí se diz o seguinte, viu, que o limite com x tendendo a 3 de x2 menos 9 sobre x ao quadrado menos 4x mais 3 é uma determinação do tipo 0 sobre 0. Não diga que o limite é 0 sobre 0, que 0 sobre 0, enquanto operação aritmética, no contexto de operação aritmética, 0 sobre 0 é uma indefinição matemática, não está definido 0 sobre 0. No contexto de limite, isto é, quando eu tenho um limite de um quociente de duas funções, onde o limite da função numerador é 0 e o limite da função denominador também é 0, você diz que o limite do quociente é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E diante de uma indeterminação, apressadamente, diretamente, você não pode concluir nada. No entanto, para esse limite aqui, há uma proposição que auxilia no cálculo. De fato, essa proposição serve para uma gama enorme de limites, do qual esse limite faz parte, que é a proposição cujo enunciado diz: sejam fg funções, p o número real e l o número real. Se f de x é igual a g de x, qualquer que seja x, no conjunto i menos p, i menos conjunto unitário P, onde I é um intervalo aberto contendo P, I é um intervalo aberto contendo P, e o L é o limite de G de X com X tendendo a P, então o L também é o limite de F de X com X tendendo a P. Tá? O que significa uma das hipóteses? Essa primeira hipótese aqui, f de x igual a g de x, qualquer que seja x pertencente a i menos p, onde i é um intervalo aberto contendo p. Isso aqui quer dizer, f e g coincidem numa vizinhança aberta e estrita de p, que é a região, perdão, ia caindo aqui, que é essa região em vermelho aqui. Aqui está a motivação geométrica desta proposição. Ó. Esse conjunto vermelho aqui é a representação do I menos P, do qual P não faz parte. Se, ao longo desse conjunto, na reta numérica, né, para todo x, o f de x é igual a g de x, ou seja, se os gráficos de f e g coincidem ao longo desse conjunto vermelho, que é uma vizinhança aberta e estrita de P, e para todo x, esse tamanho aqui, portanto, e esse conjunto aqui, portanto, para todo x é f de x e também é g de x, então, o limite de g de x sendo L garante que o limite de f de x também é L. Isto é, se esse tamanho tem limite L, então, desculpa, se g de x tem limite L,
f de x também tem limite L. Por quê? Porque para todo x aqui dentro, esse tamanho tanto é f de x quanto é g de x. Então, se g de x tem limite L, f de x tem limite L. Não tem outra saída. Tá? Esta proposição, ela diz o seguinte, que o limite de uma função num ponto independe do valor da função no ponto. Depende somente de quê? Dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Tá? O limite de uma função em um ponto só depende dos valores dessa função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. E é isso que a gente usa para calcular esse limite. Tá? Embora você não tenha percebido, se você já faz cálculo, mas é isso que ele está usando. Tá? Então, veja, contudo, eu estou com a indeterminação. Contudo, limite com x tendendo a 3 de x2 menos 9 sobre x2 menos 4x mais 3, isso é igual a limite com x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Tá? A diferença de 2 quadrados. E aqui eu vou escrever, eu repito, x2 menos 4x mais 3, mas observando que 3 é raiz da função denominador. E sendo 3 raiz dessa função, bem, as duas raízes são, dois números somados dá 4, o produto dá 3, 1 e 3. Então eu tenho uma fatoração. Diferença de 2 quadrados, como é que se fatora? Isso aqui fica o limite com x tendendo a 3. Numerador fica x menos 3 vezes x mais 3. Sobre denominador fica o quê? Perdão, deixa eu escrever assim, só para o meu propósito. X né? Pegar um outro pincel. X mais 3 vezes x menos 3, certo? Soma pela diferença, dividido por quê? X menos 1, uma raiz, vezes x menos 3. Bem, essa igualdade aqui não tem proposição nenhuma sendo usada, é a mesma função. Essa igualdade também. Agora, quando eu boto a igualdade aqui, eu estou usando a proposição, porque isso aqui é o limite com x tendendo a 3, de quê? Cancelo x menos 3 com x menos 3, e, portanto, eu tenho isso aqui como limite de x mais 3 sobre o quê? X menos 1. Tá? E esse limite, aí dá para calcular. Propriedade operatória de limite. Aqui, você usa as propriedades, que é o limite do quociente. O numerador tem que limite? O numerador tem limite 6 e o denominador tem limite quanto? 2. Portanto, o limite é 3. Isso aqui é propriedade operatória do limite. Essa igualdade é a mesma, é a proposição mencionada aqui, porque veja que essa função aqui não está definida, ela não está definida no 3, mas essa função está. Mas o 3 não interessa, o que interessa é que numa vizinhança aberta e estrita de 3, as duas funções coincidem. E uma, como tem limite, que é 3, que é essa daqui, a outra também terá, e os limites são, portanto, iguais. Certo? Então, está aí o cálculo do limite. Observe o seguinte, nem sempre é necessário fazer a fatoração. Fatoração é necessária, tá? Quando você tem uma indeterminação,
O que não é o caso desse limite, ó. Limite de x ao quadrado menos 9 sobre x2 menos 4x mais 3, com x tendendo a zero. Por exemplo, ó, com x tendendo a zero, propriedade operatória do limite. Limite do numerador, menos 9. Limite do denominador, 3. O limite dá menos 3. Propriedade, limite do quociente. Se o limite do numerador é L, o limite do denominador é M, e o M é diferente de zero, o limite é L sobre M. Propriedade operatória. Você tem limite da soma, limite do produto, limite do quociente e limite de uma constante vezes uma função. Essas propriedades operatórias você pode usar quando, né, for permitido. Aqui, ó, limite do denominador é 3, limite do numerador menos 9. Aplica direto, não tem que estar fatorando. A fatoração aqui é para eu poder passar da indeterminação. Tá? Então, eu espero que esteja explicado as duas situações.